da hierarquia unipolar que apareciam avassaladoras nos anos 90, a evolução mundial apontava numa direção distinta, de maior desconcentração de poder no início do século XXI. Eu acho que isso é que foi o sucesso da sigla. A sigla captou isso e conseguiu sintetizá-la numa sigla, né, que materializou essa compreensão. Esses são os polos, possivelmente não sejam os únicos, inclusive são muito desiguais entre si, como várias das apresentações aqui já destacaram, mas isso era o novo. E todos os dados que nós analisamos, se nós analisarmos objetivamente, essa tem sido a evolução. Vou pegar um dado concreto. Participação no PIB mundial, PPP, Poder Paritário de Compra. Os países dos BRICS representavam, em 1990, 18% do PIB mundial e representaram, em 2009, 29% do PIB mundial, medido por Poder Paritário de Compra, PPP. Então, essa é uma evolução muito significativa. André, você mencionou ali o estudo sobre a China, talvez por influência do Paulo Nogueira Batista Júnior, que agora é diretor da China, o último World Outlook da China, World Outlook da evolução da economia mundial, já prognosticou em poder paritário de compra que a China ultrapassaria os Estados Unidos, possivelmente, em 2016, medida em poder paritário de compra. Então, isso é uma mudança muito significativa, que está em curso no sistema internacional e na economia mundial, que foi acentuada pelo impacto da crise econômico-financeiro de 2008 para cá, que é o tema central aqui dessa nossa mesa. Por quê? Vários dados já foram apresentados aqui. Em primeiro lugar, porque o epicentro da crise esteve, em primeiro momento, nos Estados Unidos e depois na Europa. No contexto já de um enfraquecimento estrutural da participação relativa de ambos na produção de riqueza na economia mundial. Ponto 1. Ponto 2, talvez mais importante do que isso. Porque a crise, ela irrompe precisamente nos instrumentos de liberalização e globalização financeira que se tornaram dominantes no mundo com muita força a partir dos anos 90. Já vinha dos anos 80, mas com muita força a partir dos anos 90. Gerando fenômenos como a explosão do mercado de derivativos, que o André mencionou aqui, desconexão das aplicações financeiras da economia real, quer dizer, uma espécie de vendaval de um cassino de aplicações especulativas que se desprendeu do mundo da economia real. E é isso que irrompe, ali precisamente que irrompe a crise econômico-financeira de 2008. Né? É justamente ali o que acentua fortemente, quer dizer, as dificuldades dos países que promoveram e sediaram esse movimento de liberalização financeira nas últimas 2 décadas. Movimento esse ao qual se associa uma política que permitiu aos Estados Unidos, nesse período, captar a poupança do resto do mundo, mantendo déficits gigantescos, sem adotar as medidas saneadoras necessárias para redirecionar a sua economia. Então, aqui, quer dizer, isso também é a realidade do mundo pós-Bretton Woods, digamos assim, o colapso das instituições clássicas de Bretton Woods e da recusa dos Estados Unidos a cumprir o papel estabilizador que os acordos de Bretton Woods originais haviam determinado que seria feito através do dólar. Então, por que eu estou levantando isso? Porque essa crise, ela, portanto, acentua enormemente essa tendência de desenvolvimento desigual na economia mundial, desenvolvimento desigual que gera novos polos de maior dinamismo fora dos países centrais. Eu acho que isso é o que, digamos assim, é o que nós estamos vivendo. Em relação ao impacto da crise, eu acho que o que foi retratado aqui, ele é interessante, porque isso implica o seguinte: para os países, portanto, que se constituem em novos polos de maior dinamismo e protagonismo,
o que lhes traz em comum é uma agenda reformista em relação ao sistema internacional. Não é que cada um vai ser exemplo para o outro, de modelo, porque, de fato, os países são muito diferentes entre si nas suas experiências de desenvolvimento, mas todos têm em comum, por diferentes trajetórias, uma crítica às hierarquias hoje dominantes na governança da economia e do sistema, da economia mundial e do sistema internacional. Então, aqui está um patamar de convergência e de aproximação. Todos estão, já está claro que a continuidade do arranjo pós-Bretton Woods, com a centralidade do dólar e a liberalização financeira como consenso dominante, isso não atende mais às necessidades do desenvolvimento da economia mundial e dos países que integram o BRICS. Então, entra com força uma agenda de reforma nas instituições de Bretton Woods, do qual nós tivemos aqui o depoimento do Paulo Nogueira como ator direto desse processo. Mas isso é parte dessa agenda. Se nós pensarmos no impacto das ações anticíclicas que o André citou aqui, além do maior êxito relativo na implementação, que são políticas anticíclicas clássicas, todas elas, né? Pacotes fiscais, investimento público, crédito público, é uma agenda keynesiana clássica, digamos assim, para enfrentamento da crise. Mas que foi adotada, aliás, por todos os demais países, inclusive os países centrais que eram ardorosos defensores do liberalismo ou do neoliberalismo contra a agenda keynesiana. Isso é uma outra história. Agora, o que eu quero levantar é que o legado dessas intervenções, elas também deixam uma situação mais favorável para o desenvolvimento dos países que integram os BRICS, porque, apesar de serem pacotes anticíclicos substantivos, do ponto de vista do crescimento da dívida pública, ele se manteve esse crescimento bem mais baixo nos países dos BRICS do que nos países centrais. Tem dados aqui sobre isso, não sei se adianta cansá-los, mas a gente poderia pegar dados aqui sobre os Estados Unidos, diferentes países da Europa, onde o endividamento em relação ao PIB foi muito mais elevado por conta da gravidade da crise do que nos países dos BRICS, apesar da abrangência dos seus programas anticíclicos. Então, por que isso é importante? Porque isso reforça a tendência que está em curso. Isso cria dúvidas sobre a sustentabilidade das ações de enfrentamento da crise nos países centrais, e é isso que nós estamos enfrentando agora. Quer dizer, se na China e na Índia não chegou a haver queda, e no Brasil ela foi ligeira, né? Quer dizer, o que nós vemos é um processo ainda muito arrastado de recuperação pós-crise nos países centrais. Então, esse é o último ponto que eu queria levantar. São comentários e temas para debate, que eu queria ouvir a reação dos integrantes da mesa, mas o último ponto que eu queria levantar, pelo menos analisando do lado da experiência brasileira, eu estou inteiramente de acordo com a apresentação que o André fez. Quais foram dois atributos básicos do sucesso do enfrentamento da crise pelo Brasil, na minha opinião? Em primeiro lugar, o porte do seu mercado doméstico, e o porte do mercado doméstico pôde puxar um esforço de recuperação pós-crise, que foi muito receptivo às políticas de estímulo que o governo adotou nesse período, ponto 1. Ponto 2, ter fortalecido, aliás, isso foi apresentado no slide que o André apresentou, ter fortalecido um polo de financiamento público, né, que se tornou no grande irrigador da economia nacional para enfrentar a situação da crise. Então, porte do mercado doméstico e ter um forte polo de investimento público conduzindo uma política de desenvolvimento e de intervenção anticíclica. Então, aqui o ponto que eu queria levantar, até dirigir essa pergunta também